Boa tarde. Agradeço, em nome dos meus colegas, todos que estão aqui, o convite, primeiro, e a presença de toda a gente que está aqui. Eu acho que isto é importante para falar de, que não vou chamar as últimas notícias, eu acho que há outras, espero que vamos ter muito mais, mas são as mais recentes. E são as mais recentes e vamos tentar esta apresentação em duas partes. Vou começar, não vamos ter uma pausa café, depois vamos ter o Luís, que vai falar de levantamento na Ribeira de Pisco, mas vou falar das últimas descobertas do sítio da Penascosa. Antes de chegar a Penascosa, eu gosto muito deste slide, porque eu acho que demonstra claramente o que é que aconteceu em 1995. Em 1995, em 4 dias, entre o 7 de julho de 1995 e o 11 de julho, temos do público uma notícia que diz que as gravuras são recentes, de 100 a 3 mil anos, e temos uma entrevista ao João Silhão e ao Monstro Soares a dizer que não é bem assim, e que para realmente saber qual é a antiguidade da arte do Coa, é preciso escavar. É preciso escavar no Vale do Coa, encontrar os sítios, encontrar os materiais que vão permitir datar. Quer dizer, que isto de datação radiocarbono com pequenas matérias orgânicas conservadas na superfície de uma rocha gravada não parece o método científico mais adequado. Eu gosto disto porque isto que vai acontecer um bocadinho depois. O João Silhão e a equipe do João Silhão vão realizar várias sondagens que temos aqui, no sítio da Penascosa, frente à rocha 4, 5 e por baixo da rocha 6, e vão mostrar que o preenchimento sedimentar conservado neste sítio da Penascosa, pelo menos nesta área, e um preenchimento recente, o lucénico recente. Porquê? Porque vão encontrar materiais arqueológicos que são recentes, cerâmicas de construção, objetos metálicos, e que, muito provavelmente, o preenchimento neste sítio não vai permitir encontrar este contexto e os vestígios necessários para a utilização dos métodos de datação do radiocarbono. Isto é um primeiro facto. É realizado sondagens manuais no sítio de frente às rochas gravado, que é o sítio que parece o mais lógico para encontrar este contexto arqueológico do Paleolítico Superior, mas também realizado uma sondagem mecânica de, acho que são cerca de 30 metros de comprimento, onde é encontrada a cerca de 1 metro de profundidade um nível com carvão e cinzas que vai confirmar realmente que este preenchimento é recente, com uma data de cerca de 1000 anos antes do presente. Tudo parece, neste caso, indicar que o sítio da Penascosa não é o sítio onde vamos encontrar este contexto arqueológico e vamos encontrar materiais que vão permitir a datação. Temos aqui estas rochas antes da realização das sondagens. Um sítio muito menos conhecido, mas que eu acho que é extremamente importante no processo, é o sítio do Culmial. Culmial, estamos a umas centenas de metros do sítio da Penascosa, a Jusento, é um meandro que temos aqui. Em 1995 encontramos uma peça em sílex, que é um núcleo de sílex, que é típico do ponto de vista tecnológico do Paleolítico Superior, e realizamos uma sondagem em 1997. E o que foi encontrado? Nesta sondagem, uma sondagem de 1 metro quadrado, encontramos o preenchimento recente que foi encontrado no sítio da Penascosa, com um nível de carvão, que deve ser o equivalente, mas encontramos no limite da vertente, cortado por uma fase erosiva, temos depósito de vertente que deram algumas lascas de quartzita e quartzo. Quer dizer que temos uma indicação que é possível, pelo menos nesta área, encontrar sedimento mais antigo com o preenchimento lucénico que temos no sítio da Penascosa. Isto é importante, este sítio do Culmial, porque com base nesta informação da possibilidade de preservação do sítio de depósito do Pleistocénico, do Paleolítico Superior, que foi encontrado e que foram realizadas sondagens no Fariseu, um sítio um bocadinho mais conhecido. Mas quer dizer que isso é sempre uma sequência e é preciso ter resultado negativo, quer dizer que não encontramos um contexto no sítio do Culmial,
para se realizar e encontrar o contexto bem conhecido do fariseu, onde temos depósito datado, que estão a tapar uma rocha gravada. Outro sítio extremamente importante neste processo, antes de chegar a Penascosa, é o sítio da Cardine, Salta do Boi. Porquê? Porque em 2018, depois de ter procurado o contexto do Paleolítico Superior nos primeiros anos, realizamos sondagens mais fundo. E nestas sondagens mais fundo, constatamos que, de facto, o conhecido, o metro de espessura da parte superior era, de facto, um pequeno indicação do potencial do sítio. O sítio tem 5 metros de profundidade, um depósito que foram datados pelo processo de luminescência, mas temos assim depósito aluvial depositado para o rio entre 155 mil até 27 mil anos. Quer dizer que temos indicações da evolução do preenchimento sedimentar ao longo do rio Coa, desde a Cardine até o Fariseu. O que era importante é que podemos saber com estas datas que a partir de 27 mil, o sítio, nesta plataforma topográfica, os sedimentos aluviais depositados pelo rio não vão chegar a esta altura. Quer dizer que acontece no rio uma mudança da dinâmica fluvial. Quer dizer que vai acontecer uma coisa, estamos a explicar provavelmente e o rio que passava neste sítio vai começar a desviar-se e correr aqui nesta fase mais em relação com a fratura do filão. E isto vai acontecer há 27 mil anos. Quer dizer que temos indicação sobre a evolução da dinâmica aluvial. Com base nisto, quer dizer que o colonial vai servir para a escolha das sondagens, do lugar das sondagens do fariseu, também vamos retomar os trabalhos no sítio da Penascosa. Porquê? Porque o objetivo era encontrar o equivalente dos depósitos de 27 mil, quer dizer que sedimento aluvial mais alto na vertente, no sítio da Penascosa. Isto não aconteceu, quer dizer que não encontramos nas sondagens que temos na área número 1, que temos aqui, não encontramos potenciais sedimentos que podiam corresponder à fase aluvial antes dos 27 mil anos, mas encontramos um bocadinho de materiais arqueológicos frente à rocha 37. Quer dizer, que encontramos novas rochas gravadas e só numa pequena área de menos de 1 metro quadrado, que está aqui, agora já funciona, encontramos restos líticos. Infelizmente, o que é que encontramos? Quartzite, quartzo, não era diagnóstica, que não permitiu uma atribuição cronológica desta indústria, mas demonstrou que era possível localmente se preservar vestígios arqueológicos. Agora, a questão era, estes vestígios estavam em posição primária ou secundária, mas pelo menos abriam novas pistas para a investigação. Duas novas rochas gravadas encontraram em 2018 e 2019, a rocha 37 e 38, são mais recentes, e isto foi assim uma surpresa, quer dizer, porque é que encontramos do ponto de vista estilístico as rochas do tipo magdalenense, do estilo magdalenense mais baixo que as rochas do estilo mais antigo, porque provavelmente o Vale do Coa estava, quer dizer que estas rochas estavam tapadas por sedimento nas fases anteriores aos 27 mil anos. Quer dizer que uma pessoa começava a perceber o vale não é do sítio assim de rocha a rocha, mas ao longo do percurso, desde a Cardine até o Fariseu. Quer dizer que o objetivo era perceber qual era a visibilidade das rochas ao longo do tempo, para perceber porquê e quando foram gravados, quando foram visíveis e quando foram gravados. Quer dizer que isto é a nova fase de 2025, chegamos às fases mais recentes de investigação do sítio da Penascosa, temos aqui, temos as áreas que foram escavadas em 2018, temos aqui. Depois das sondagens de 2018, fizemos sondagem geofísico que revelavam, na continuação, por exemplo, temos aqui desta rocha número 38, a rocha magdalenense foi evidenciada durante a escavação, parecia continuar nesta direção. E foi um dos objetivos desta escavação de 2025, foi tentar ver se este afloramento, esta diaclase, continuava nesta direção, a direção de montante do sítio.
não encontramos rochas gravadas, não encontramos afloramento, quer dizer que sabemos neste momento que muito provavelmente não vamos ter mais rochas gravadas nesta área por baixo do preenchimento recente. Isso foi a primeira fase. Realizámos também uma sondagem na continuação das rochas, conhecida uma rocha que é a rocha número 6, que demonstrou que não havia rocha gravada e também que não havia um contexto sedimentar que podia preservar vestígios do Paleolítico Superior. Realizámos uma limpeza de toda a área que está jusante da rocha 3. Este demonstrou claramente que havia uma exploração, uma extração de pedra recente, moderna, e que provavelmente muitas das rochas entre a rocha 1 e a rocha 3 foram destruídas. Encontramos um pequeno fragmento, temos aqui com resto de gravura, que demonstra que estamos só com, deste lado, a jusante da rocha 3, temos muito provavelmente uma pequena parte do que estava gravado. Extração em relação com o açude do moinho de água, mas também com várias calçadas que estão mesmo ao lado desta área do sítio. Quer dizer que falta entre... Não funciona outra vez. Não. Então vamos dizer a jusante da rocha 3, temos provavelmente uma parte, várias rochas que foram destruídas pela extração de pedra. Mesma coisa ao lado da rocha 4, é a rocha conhecida dos cavalos com 3 cabeças, onde demonstramos também que foi extraído dos dois lados desta rocha gravada, quer dizer que falta do lado montante e jusante parte desta rocha, da rocha 4. E a partir destas observações decidimos cavar na parte da jusante. Quer dizer que pensamos que parte da montante não temos possibilidade de conservação de rochas, não temos muito mais potencial também de rochas gravadas, mas faltava saber o que é que acontece na parte da jusante da rocha 3. Rocha 3 eu acho que é bem conhecido. Quem conhece a arte do Coa conhece esta rocha 3. Realizamos 2 sondagens. Uma sondagem foi a mais interessante porque estamos a menos de 10 metros. Temos aqui a rocha 3 está aqui. Estamos a menos de 3 metros desta rocha 3 gravada. Temos aqui o corte. As unidades litoestratigráficas que foram encontradas, com um elemento cronológico que não é Paleolítico Superior, provavelmente da Idade do Bronze, que vamos... Não, tenho que ir para trás. Vamos encontrar nesta unidade 4A. Esta unidade litoestratigráfica está posicionada por cima de uma descontinuidade erosiva, mas por baixo temos níveis que deram uma quantidade de mais de 1 milhar de peças cotadas em menos de 4 metros quadrados, quer dizer que isto é uma densidade superior ao que encontramos no sítio da Cardina, em todos os outros sítios do Paleolítico Superior, associado com vários níveis de plaquetas queimadas, que temos aqui, e numa componente aluvial. Quer dizer que o sedimento, esta componente de depósitos aluviais que estávamos à procura em 2018 e 2019, finalmente encontramos neste sítio, na Penascosa. Mais de 1000 peças cotadas numa área de menos de 4 metros quadrados e, sobretudo, com uma indústria lítica característica. Temos aqui, no primeiro nível arqueológico deste conjunto sedimentar, uma ponta triangular de quartzo, que apresenta, assim, do ponto de vista técnico, pequenos levantamentos lamelar que estão na face superior. E isto, do ponto de vista tipológico, é uma ponta de vale comprido. Mas uma ponta de vale comprido que não é em sílex, como já foi descrito muitas vezes,
em quarto. E vamos falar porque é que isto é importante. Junto, encontramos muito material com produção lamelar sobre raspadeiro afocinhado carnado, com base em lascas que foram produzidas provavelmente no mesmo bloco, e isto eu acho que isto também é importante, e poucos núcleos sobre cristais cristal de rocha, com pequenas produção também de pequenas lamelas. Temos esta cadeia operatória de produção de lamelas aqui numa calcedónia verde, mas também no quartzo, que relativamente que é muito interessante, porque esqueci de mostrar uma coisa aqui. Temos remontagens também, quer dizer que temos várias remontagens entre peças que foram encontradas juntas, quer dizer que também temos argumento para dizer que este material não é um material redepositado na vertente, mas que foi mesmo no contexto aluvial, fino, e que está mesmo muito bem preservado, porque nesta pequena área foi possível realizar remontagem. Junto, vamos encontrar as lamelas que foram produzidas neste tipo de núcleos, outras que não são de matérias-primas regionais, que foram retocadas, com uma tipologia que é homogénea, que temos aqui, são retoque marginal direto dos dois lados, em todos os casos, com módulos distintos, mas temos sempre esta característica do retoque marginal direto. Do ponto de vista do tamanho, este tipo de produção é conhecido em poucas fases do Paleolítico Superior. O mais conhecido é o Aurignacense. O Aurignacense temos no sítio da Cardine, com uma data de 34.000. As lamelas produzidas não são deste tamanho, são mais pequenas. As cadeias operatórias também associam sempre a produção de lamela com a produção de lâminas, que não encontramos neste conjunto lítico. Quer dizer, na minha opinião, não é uma ocupação da Aurignacense recente, final. E as outras possibilidades podia ser o Proto-Solutense ou uma fase do Magalhães superior, o final. No Magalhães superior, o final, também os módulos das lamelas não é esta, são muito mais pequenos. Temos uma produção sobre lascas que é do tipo buril, não é do tipo zumir. Não temos 50 fases do Paleolítico Superior. Primeiro, é uma indústria lítica do Paleolítico Superior. Só temos, do ponto de vista tecnológico, a associação de uma ponte vale cumprir esta produção lamelar só pode ser o que vamos ver. Temos pigmento, sim, esqueci isto. Também temos pigmento, e isto aconteceu também no fariseu. Esta é uma das perguntas, se este pigmento foi utilizado para pintar, ou não, se estava associado com a gravura ou não. Sabemos que há muitas funções possíveis de utilização dos pigmentos minerais, quer dizer que isto não serve só para pintar, mas isto também, acho que primeiro temos de saber qual é a composição, porque pode ser... Os pigmentos minerais vermelho têm vestígios de raspar, sim, quer dizer que foram utilizados. O outro aqui pode ser manganês, o piroluzite, isto quer dizer que do ponto de vista funcional é muito diferente. Esta produção lamel que eu comparei com o que se conhece, por exemplo, o sítio que eu estudei, o sítio de Lavry-Casserole, que é uma fase de produção do Proto-Solutense, que temos aqui, onde vamos encontrar exatamente a mesma tipologia e o mesmo tamanho de lamela com retoque marginal direto dos dois bordos, e as datas destas indústrias estão sempre a cerca de 26.000 anos BP. Quer dizer que estamos numa fase de transição do Gravetense e do Solutense. Isto foi publicado várias vezes, o modelo de transição do Gravetense para o Solutense, com o trabalho que fizemos com o Francisco e o Francisco Almeida em João Zilhão, onde temos sempre entre o Gravetense final caracterizado, como temos aqui, pelas lamelas de retoque truncado, com do dorso truncado,
com datas um bocadinho mais antigas, mas estamos realmente nesta fase, quer dizer que não temos na Penascosa esta fase até agora, não temos argumento para dizer que temos uma ocupação do grafitense final, mas temos esta associação carnado e ponto de vale comprido, típica desta fase do produtor sul-luterense. Quais são as relações, qual é a importância disto? Do ponto de vista, obviamente, que temos pela primeira vez um contexto arqueológico, num contexto alimentar bem preservado, em relação, não vamos dizer que não temos uma relação arqueológica direta entre a arte e os vestígios arqueológicos, ainda não, mas temos esta proximidade espacial de uma ocupação, de uma fase do Paleolítico Superior Antigo. Mas temos também um interesse do ponto de vista geográfico. Podemos relacionar, por exemplo, esta ponte de Vale Comprido que foi encontrada na Penascosa, é uma peça única onde que foi utilizado um quartzo que aparece no granito. Este quartzo que temos, este quartzo cinzento, nós sabemos qual é a proveniência, e a proveniência é provavelmente este do Planalto Granítico, onde fizemos escavação o ano passado, no sítio da Olga Grande 14, onde encontramos concentração de produção de lascas, do quartzito, não encontramos pontas de vale comprido, mas encontramos em associação estas lamelas do grafitense final. Quer dizer que temos um ponto de comparação com o sítio no Planalto, a menos de 3 km, com esta associação nesta fase de transição grafitense final e produtor sul-luterense. Temos também o quartzo e o cristal de rocha local, mas também temos uma relação com sítios de matérias-primas, fontes de matérias-primas localizado na margem direta do Rio Douro, que temos aqui, e também a montante do Rio Coa. Isto vai mostrar o quê? E que temos representado na Penascosa matérias-primas provenientes de um território de cerca de 50 km. É isto que podemos pensar que pode ser o território que chamamos o grupo do Coa, que vai, de facto, ter várias fontes de recursos líticos ao longo do Coa, numa distância de cerca de 50 km. Mas temos outra, temos a relação com o sílex, e o sílex vem de distância muito superior, que temos, por exemplo, da Extremadura portuguesa, que temos aqui, com o sílex do Cretácico Superior, o sincretes, o sílex lacusta, da Bacia do Douro, o do Tajo. Então, temos esta escala de... Está Tajo escrito, não é? É o texto, é o Tajo. É o Tajo. O que vem de Espanha. É Tajo, sim. Bom, temos assim esta escala dos 50 km de proveniência das matérias-primas regionais, mas temos também a relação com este eixo este-oeste, que foi sempre assim a nossa hipótese, que o Coa estava realmente nos caminhos de deslocação entre o interior peninsular e a Extremadura portuguesa. Então, para resumir, o que é que temos este contexto, que pensámos ser de cerca de 26 mil anos antes do presente, mas temos também uma informação sobre o que é que aconteceu, qual é a história do preenchimento sedimentar ao longo do rio Coa, com duas fases na Cardine. Temos uma fase, uma discordância, uma descontinuidade erosiva entre a ocupação do Paleolítico Médio e do Paleolítico Superior, que está localizado aqui, mas temos uma outra, muito importante, antes da deposição da sequência do Fariseu, que temos aqui a seguir os 23 mil anos. Então, neste momento temos um enquadramento da evolução do preenchimento do rio, temos fases erosivas e assim é muito mais fácil saber onde podemos encontrar, do ponto de vista geomorfológico, sítios preservados, contexto preservado. Nas coisas, esta pequena sondagem de 4 metros, eu acho que é o início da descoberta de vários contextos. Vai ser interessante saber se a questão da conservação depende destas fases erosivas, ou se temos assim uma proteção, condição geomorfológica especial
que permitir a conservação do contexto sedimentar e dos vestígios. Quer dizer que isto, neste momento, eu acho que vamos precisar de muito mais trabalho para perceber realmente se esta fase curta está em relação com a arte. O que temos aqui, eu vou relembrar que em 1995 um dos argumentos da atribuição estilística foi esta da Grotte da Tête de Lion, e as datas que foram obtidas na Grotte da Tête de Lion vão um bocadinho mais para o grafitense final, mas estão nesta fase de cerca de 27.000 a 26.500. Não estou a dizer que a Rocha 3 tem 26.000 anos, eu acho que estamos longe disto, mas pelo menos podemos procurar encontrar os argumentos e ter uma relação direta. Relação espacial, quer dizer que sabemos que o sítio da Penascosa não é só um sítio de arte, mas pelo menos há 26.000 anos acenderam fogueira, produziram lamelas para substituir as armas de caça. Quer dizer que podemos ter, no nosso discurso da apresentação do sítio, temos uma visão completamente diferente do que foi equações de atividade e, sobretudo, da mesma maneira que o fariseu abriu uma janela sobre esta fase pós-23.000, neste momento podemos ter condições para preservar vestígios de ocupação mais antigos que 23.000 anos. Agora vou passar a palavra ao Luís. Então, antes de começar, queria agradecer o convite e, claro, felicitar a Associação dos Arqueólogos Portugueses pelo seu aniversário e também pela colaboração que tem tido com a Fundação Coaparc, desde a luta pela preservação e até os dias de hoje, nomeadamente com o lançamento desta obra, e já estamos a recolher os artigos da próxima, do terceiro Coassimpósio. Aliás, há aqui alguns autores presentes que eu vou pressionar para enviar o quanto antes. Bom, o Thierry, falamos aqui, acho que o Thierry o que nos falou penso eu, a grande revolução na arqueologia do COA, e não só a nível nacional, a nível internacional. Nós temos que nos lembrar que no COA se datou pela primeira vez de forma arqueológica arte paleolítica ao ar livre. E de facto, e no COA deixámos de ter só arte, passámos a ter também artistas, e é isto que o Thierry nos trouxe. Pronto, eu vou voltar ao antigamente, vou voltar à arte, porque nós continuamos a ter uma obrigação, porque vamos passar da Penascosa até à Ribeira de Piscos, cerca de 1 quilómetro a jusante, porque o COA continua a ter também uma obrigação. Nós temos, a investigação continua, as escavações continuam, a prospecção continua, o nosso colega Mário Reis continua a descobrir rochas, já vai em 1500 e tal, mas as rochas temos que as conhecer, não é? Nós só valorizamos e preservamos aquilo que conhecemos, e é muito importante nós continuarmos a documentar, e esse conhecimento em arte paleolítica conhece-se a partir da documentação. E essa documentação, o que eu vos vim a trazer é o trabalho deste verão, em julho deste ano, onde tivemos uma equipa com gente de várias universidades, de Coimbra, do Porto, alunos de doutoramento, de mestrado, de doutoramento de Espanha, uma francesa também, e temos aqui uma equipa que está a continuar um caminho que se iniciou logo na descoberta. A documentação da arte do COA começa ainda antes da divulgação da descoberta da arte do COA, quando o Fernando Barbosa e outros, e mais o Nelson Rebanda, começam a documentar. Vou-vos mostrar até aí uma imagem. Mas, aliás, até podemos dizer que começa antes ainda, começa na década de 80, com a descoberta do Val da Casa e com as primeiras gravuras ali na região, no Douro, começa a ser documentada. Isso é um trabalho que, de facto, tem que ser continuado. É um trabalho que custa, porque demora tempo. Hoje em dia temos um conjunto de tecnologias que também vos irei falar, mas que elas não substituem o tempo passado à frente da rocha a copiar os risquinhos a um. Pronto, e vamos então até à Ribeira de Piscos. É um dos núcleos mais conhecidos da arte do COA, todos devem conhecer o famoso Homem de Piscos, os 2 cavalos enlaçados da Rocha 1. É um sítio muito importante, que hoje em dia já tem 97 painéis, é classificado como monumento nacional, mas o que eu vos queria aqui mostrar é que, bom, sobretudo com a arte paleolítica, mas há outros períodos também aqui representados. Da arte do COA, temos uma longa duração desde o Paleolítico Superior e continua até aos anos 50 do século passado, pelo menos, sem contarmos com os vandalismos mais recentes, mas o problema que aqui temos, ela está sobretudo concentrada na foz, na confluência da Ribeira de Piscos
com o rio Coa, mas o que eu vos queria mostrar aqui, e esta é a realidade geral do Vale do Coa, é que a grande parte desta arte, obviamente, está documentada a partir de fotografia. O nosso colega, por exemplo, o Mário Reis, identifica as rochas, faz o registro fotográfico, mas o que eu vos queria aqui dizer, e o que nós pensamos enquanto equipa, é que a arte rupestre só é verdadeiramente conhecida quando está documentada. Porque, e como vou trazer aqui alguns exemplos de rochas que nós pensávamos que era uma coisa, e afinal, se calhar são outra, até mais interessante. E por isso, obviamente o que eu estou aqui a trabalhar devia estar ali um sinalzinho de trabalhos em execução, porque o que eu estou aqui a apresentar é apenas um início, ainda não chegámos nem a meio do processo. Vou-vos apresentar sobretudo os plásticos dos decalques e alguns bonecos, talvez para, como já estamos na fase final, já estamos um bocadinho mais cansados, aligeiramos um bocadinho isto. Mas de facto o que vocês veem aqui, reparem, de total dos 90 e tal rochas aqui de piscos, temos apenas 11 documentadas de forma integral, 2 parcial, e essa também é uma preocupação. Foram rochas que começaram a ser documentadas, só se documentou uma parte, e nós de facto só reconhecemos totalmente se a documentarmos na sua íntegra, e vou-vos mostrar também isso. Mas grande parte delas continua sem decalque. Nós nesta campanha registámos 23 painéis, e procurámos, obviamente há painéis de tempo paleolítico e outras fases, obviamente esses são documentados. Normalmente documentam-se todos os traços sobre um painel, mas nós também procurámos documentar outras fases, porque aqui tínhamos, digamos que 2 preocupações, ou 3. Uma delas era, isso era específico, o colega André Santos, que este processo começou, ele ainda era nosso colega lá na Fundação, entretanto foi para a Universidade de Coimbra, mas continua interessado, e temos tido alunos a trabalhar connosco, e havia aqui uma preocupação se de facto a fase pré-madalense, que ainda se discute se é proto-soltrense, se é gravetense, mas sabemos seguramente que é a partir do fariseu, que é pré-madalense, tem mais de 18 mil, talvez 25, depois temos os picos que nos ajudam. Pronto, temos essa fase que é mais ou menos conhecida. Eu diria que quase todos esses painéis já estão documentados. E aqui, quando digo documentado, estou a falar então do decalque direto, esse método que nós utilizamos, que vos irei falar. A fase asilense está muito mal conhecida, essa vai ser a mais trabalhosa, mas ela acaba por ser um bocadinho, eu diria, atrever-me a dizer, repetitiva, são estes triados que dão muito trabalho. Há aqui uma fase do meio muito interessante, que é a fase em que temos as figuras humanas, onde temos o maior naturalismo da arte do Coa, que é uma fase que ainda em grande medida está desconhecida, e por isso aqui nós avançamos para Ribeiro de Piscos. Depois já nos anos anteriores temos feito, por exemplo, o Vale de Cabrões, o Vale de José Esteves. Uma das preocupações é conhecer melhor esta fase madalense, que é de facto uma fase muito interessante e que ainda não se conhece na íntegra, e sobretudo que ainda não temos referencial cronológico das escavações. E de facto é uma fase interessante. Essa era uma preocupação. A outra preocupação, como há bocadinho também já tinha aludido, é que a arte do Coa não para no Holoceno, ela vai continuar até o presente, e temos um conjunto de representações que às vezes não são tão valorizadas, não é? Eu diria que é a outra arte do Coa. Nos últimos anos temos tido algumas notícias interessantes e grandes descobertas, nomeadamente com o projeto da Lara Bacelar, falecida, o Mário Reis e equipa, que tem vindo a descobrir algumas pinturas também muito interessantes. Isso está a avançar. A Idade do Ferro, vamos publicando alguma coisa, mas ainda é muito conhecida, e obviamente o menos conhecido é a arte contemporânea. Eu diria que é o parente pobre de toda esta fase. Mas, no entanto, ela está ali e merece ser documentada, e é isso que procuramos fazer também nesta campanha. O método, pronto, eu penso que já todos saberão, se calhar, ou alguns que estejam, continuamos a usar desde o início o decalque direto, a partir com plástico polivinil em cima da rocha, transparente, e copiar as linhas uma a uma. Hoje em dia, e nós continuamos a usar, e vou-vos mostrar, há um conjunto de outros métodos. Para a pintura temos os stretch, que parece que é magia, temos a fotogrametria, e hoje em dia toda a gente fala da fotogrametria para as representações, para a arte rupestre, mas ela não responde a tudo, nomeadamente aos traços mais fininhos que temos na arte do Coa. É impossível documentá-los, e temos prova disso aqui. Vou-vos mostrar aqui aos exemplos até das picotagens, que às vezes não são fáceis. Mas a fotogrametria tem uma outra virtude, é que vai-nos colocar estas representações no contexto do afloramento. É que às vezes, como iremos ver, às vezes os painéis parecem que estão um bocadinho perdidos e nós não conseguimos perceber a integração da arte, das representações no painel. Mas
este é o método principal, é um método, como vos disse, que se iniciou no COA na década de 80, com a equipa de António Martim Batista, com o Fernando Barbosa, e que continuou até há 3 anos, quando se reformou. Ali está ele ainda muito novinho, e hoje em dia, pronto, com algumas alterações, mas este é o método básico que utilizamos. Aqui temos um cálculo mítico da Rocha 1, a Rocha da Descoberta, realizado ainda antes da divulgação da arte do COA, não é? E que, pronto, e foi isto que desencadeou tudo, e é o mesmo método que continuamos a utilizar hoje, e eu diria, não há melhor. Isto demora tempo, como vocês irão ver, depois quando chegamos a coisas como esta é uma rocha, não é da Penascosa, é do Tudão. Esta rocha que demorou anos e anos a ser documentada no plástico, e é que depois da fase de documentar no plástico temos que vetorizar todas estas linhas e tentar interpretar o que isto é. Não sei, o desafio de encontrar ali um veado, está ali um veado escondido. Se aqui o coisa... Estava a fazer a asneira, peço desculpa. Fui eu que fiz a asneira agora, se ele passar. Vem aqui uma cabecinha, estão as hastes para ali, está aqui o dorso, está a pata, o ventre está aqui, está a pata dianteira. Pronto, podem perceber o desafio que isto é. E o desafio que é desenhar isto à frente da rocha de noite, para podermos controlar a luz, isso é fundamental. O contraste cromático que foi criado quando a rocha foi gravada perdeu-se com os milénios, não é? O traço era branco, deixou de ser, e por isso neste momento ele é muito difícil de ver. E este desenho, o Fernando Barbosa perdeu a saúde aqui a fazer isto. Esta rocha está agora, só agora, isto foi feito, está ali o ano, algures. Não vejo, se calhar não está. Mas isto foi em 2014, quando foi acabado, e ainda estamos a vetorizar esta rocha. Pronto, mas isto é só para vos mostrar o desafio que isto às vezes é. E obviamente a fotografia, com um flash sincronizado, e hoje em dia a macro, claro, para os detalhes, irei mostrar-vos aí alguns exemplos, e a fotografia também como base para a fotogrametria, que é importante. Então vou-vos mostrar só aqui algumas... Isto ainda são os plásticos, temos aqui só um caso terminado, mas pronto, isto, só para vos mostrar, esta rocha, a rocha 4, era conhecida por este decalque, aqui a imagem não está, tem aqui alguns motivos azilenses e tem aquela figura, aquele antropomorfo esquemático picotado, e na altura foi documentado isto, só que a rocha não é isto, é isto tudo, e foi isso que nós fizemos agora, foi completar o painel, e aqui também há coisas interessantes, nomeadamente nesta parte em baixo, onde temos um painel com motivos azilenses, com uma série de figuras, servídeos, bom, isto ainda não está interpretado, eu aqui só vos mostrei, isto não é vetorização, vou voltar a seguir uma vetorização, isto não é apenas o plástico e uma tentativa de mostrar os desenhos que lá estão, mas, por exemplo, não nos esquecemos também de desenhar o que estava ao lado, que talvez não ia ser livros de arqueologia, mas que temos uma igreja com o sinozinho, aliás, está lá o sino de lado, e pronto, e achamos que também isto é importante. E há um conjunto de rochas, nomeadamente com os últimos gravadores do COA, os moleiros, que também merecem ser documentadas. E temos feito isso. Passemos, então, à única rocha que já diríamos que não está o processo concluído, não está descrita, mas temos aqui, que é a rocha 22, onde temos 4 painéis, mas que obviamente ela faz parte, e aqui temos uma ortofoto do painel. Estes ortofotos são muito importantes porque vão-nos permitir perceber o volume. É verdade que a arte do COA é uma arte bidimensional, ao contrário das grutas, mas ainda assim estes painéis uns estão mais salientes, outros são mais recuados, e isto permite-nos. Ora, o que é interessante nesta rocha também, e a importância do decalque, é que esta rocha, o que conhecíamos era isto. Não sei se vocês conseguem perceber, isto era interpretado, e bem, como um casco de um boi, de um auroque. E o que se dizia, de facto, no Matriz, que é o repositório que o nosso colega Mário Reis mantém, era que havia aqui a cronologia madalenense, sim, porque tinha casco, bem desenhado, deveria ser madalenense. Ora, é nisso que víamos. Quando nós vamos documentar a rocha na íntegra, vamos perceber que há mais do que isso. Não se via o resto, não é? E o que não se via era que o boi estava lá quase completo. Só víamos a pata e descobrimos um boi. Pronto. E depois ali ao lado também vemos um outro motivo, um outro painel, com motivo, à falta de melhor nome, nós inserimos tudo na Idade do Ferro, o que é um grande chapéu, provavelmente até poderá ser mais antigo, porque não é típico da segunda Idade do Ferro, que nós conhecemos mais na zona da Foz do Coa. E depois alguns motivos, grande parte destes painéis, obviamente, têm motivos de signos, riscos que são mais desafiam mais. Isto foi feito por um dos alunos que esteve connosco, para uma jornada, vai apresentar umas jornadas de jovens investigadores, é o único painel que está concluído, tudo o resto, e pronto, vou só passar-vos aqui algumas. Um outro caso também muito interessante, onde se dizia que havia uns signos, os zigue-zagues, não sei se vocês estão ali a ver, mas ali em cima há mais do que signos e zigue-zagues.
temos um cavalo, e ali a cabeça do cavalo vê-se muito bem, e cá embaixo também uma cabeça eventualmente de cervídeo ou de auroque, ainda está para ser estudado. Lá está, mas ali no texto percebia-se porque é que isto não... falava dos líquenes, e os líquenes obviamente mascaram muita coisa. E mesmo sem líquenes, por vezes é difícil ver os traços, porque os traços são tão finos que nós temos que estar, não temos afastamento possível para percebermos o motivo, muitas vezes. E por isso é necessário o decalque, consideramos que é fundamental. Aliás, havia o Michel Lobranchet, que diz, um grande investigador de arte paleolítica, que diz exatamente um arte rupestre, um painel, só é conhecido depois de documentado. E até podemos dizer mais, quando vier outra documentação, se calhar vai encontrar outras coisas, porque estas documentações nunca são eternas e por isso, obviamente, haverá novas descobertas. O painel 27 também é muito interessante, temos ali um signo e 2 cavalos, aparentemente, este cavalo aqui com um focinho um bocadinho estranho, mas pronto, esta questão das perspectivas das patas remete-nos tudo para esse madalenense que vos falava há bocadinho, que é uma das nossas preocupações agora para descobrir. Este também foi um painel descoberto há uns tempos, o mesmo lá da Rocha 24, estivemos a escavar durante mais de um mês a Rocha 24 e nunca vimos. E um dia vamos a passar e o André olha e vê um número 3 marcado na rocha. Viu este traço e este, e pensava que era o número 3. Depois fomos a ver melhor e é um auroque que está incompleto, falta-lhe a cabeça, cá em baixo, não tem aqui a cabeça e que está de cabeça para baixo. E pronto, e para vos mostrar também que não é só paleolítica, há mais coisas, há mais motivos, mas também não vos queria estar a amassar. Um exemplo da Idade do Ferro, onde temos um conjunto de cavalos, que são esta forma dos focinhos, é muito típica, temos em Valcabrões do mesmo tipo, estes quartos traseiros que parecem formar uma ferradura, são conhecidos no Val do Coa e do Douro desde os anos 80, no Val da Casa, no Douro. Isto é um painel que também não era conhecido e que estava coberto por sedimentos e vegetação que é motivada pela permanência da ensecadeira da Arte do Coa e que provoca inundação e sérios desafios à preservação. Para chegarmos aos anos 50, ali o número não se percebe muito bem, vamos aqui ao Seixas, ao moleiro, com o relógio, aqui ao perto está outros relógios, e para vos mostrar também o resultado, através com o ortofoto, estas nós percebemos-las, não é? Mas vocês vejam mesmo o relevo, aquele relógio aqui, mesmo aqui, não é completamente perceptível, assim como a data. Porque este painel está meio dentro da água, e nós só conseguimos fazer as fotografias aqui de lado e por isso não foi possível fazer uma cobertura como deveria ter sido feita. Agora, o que vos posso afiançar é que a nível de incisão os traços finos não se conseguem, até neste momento, não conseguimos ainda detectá-los a partir da fotogrametria, por isso neste momento não há nada que se equipare ao olho humano à noite e à luz e à sombra para fazer estas documentações. Pronto, só um outro caso final, que é a Rocha 13 de Piscos, quem conhece aqueles auroques lá em cima, onde já havia o decalque, ela está aqui, o painel está aqui, eu já vos vou mostrar ali a seguir. O decalque é conhecido desde os anos 90, mas conhecemos, lá está, como vos dizia, um bocadinho, umas coisas a pairar no ar, conhecemos aqui, são aqui 3 auroques enormes, já vos vou mostrar, e o tamanho dela só possibilitou a realização da fotogrametria com drone e que nos permite então perceber, o painel está aqui, isto depois será melhorado, isto é uma primeira versão, estes 3 auroques estão ali daquele lado e que nos permite uma integração no contexto do afloramento, em termos de conservação também é importante, mas também para perceber a integração das figuras que não estão isoladas, não é? O afloramento é muito mais que a moldura, não é? Das representações, é aquilo que muitas vezes lhe dá sentido. E é preciso integrarmos a arte neste contexto. E pronto, é um trabalho que vamos continuar. Acho que é muito importante continuarmos a conhecer os motivos representados. Há muito para conhecer, há muito para documentar, e acho que o COA pode ser um bom laboratório, nomeadamente com o envolvimento das universidades, dos alunos que temos mantido e que vamos continuar a fazer. Obrigado. Eu ia perguntar se alguém, portanto, pretende fazer alguma observação ou pedir algum esclarecimento, mas pronto, perante estas duas sínteses muito bem elaboradas, mostrando
enfim, os aspectos principais e complementares deste complexo mundo do COA, não é? Portanto, da arqueologia e da arte, que não se resume só à arte, não é? Os achados arqueológicos são fundamentais para a contextualizar, portanto, julgo que não haverá, mas pronto, queria só agradecer e pronto, o trabalho que têm vindo a desenvolver e pronto, evidentemente que isto é um trabalho infindável, não é? Porque cada vez que se aborda mesmo os mesmos painéis com metodologias diferentes, encontram sempre novidades, portanto isto é um mundo inesgotável, mas é isto que é essencial, porque não é uma arte que se chegue lá e se veja rapidamente e se vai embora, não é? Quer dizer, a pessoa pode sempre, encontra sempre, se visitar, se for lá todos os anos, encontrará e contactar com a equipa, encontrará sempre novidades e, portanto, isto é que pronto, é uma dimensão de facto esmagadora ao vermos aqueles painéis, aquele palimpsesto de gravuras, aqueles 2 painéis com milhares e milhares de traços, não é? De facto, a pessoa fica a pensar que vai interpretar aquilo é um puzzle para, enfim, uma vida inteira, cada um deles, não é? Mas pronto, isso é um trabalho que se vai fazendo, isso é que é importante e esperemos que continue a haver condições para que esta equipa se mantenha e se vá renovando, porque isto é um problema, além dos problemas da conservação da própria da arte do COA, enfim, e da arqueologia do COA, há também que pensar em que poucos, quer dizer, são muito poucas pessoas, de facto, no campo, que têm feito um trabalho notável e é muito importante que haja uma transmissão geracional, portanto, que se criem novas equipas e, portanto, enfim, posso dizer, portanto, que esta seria, dentro daquele plano de apoio à investigação arqueológica em Portugal que a Associação dos Arqueólogos pretende pôr em prática em colaboração com a Direção, com o Património Cultural, IP, portanto, evidentemente que é muito importante que seja possível fazer a transmissão do conhecimento, não é? De uma geração, desta geração histórica do COA, para, portanto, investigadores mais jovens e, portanto, é com agrado que verifico que os trabalhos que têm vindo a decorrer nos últimos anos têm integrado elementos mais jovens de várias universidades e, portanto, eu creio que isso é cada vez mais importante para que todo este imenso trabalho, muito meritório, possa ter sequência. E pronto, agora passávamos aqui à apresentação do livro, que é o resultado, portanto, que incide mais sobre a questão, o subtítulo é a gestão e conservação dos sítios, não é? E essa é também uma questão muito crítica. Não sei se não sei se o Presidente da Fundação quer falar um pouco sobre este livro. Portanto, a sua publicação foi apoiada pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, mas é apenas uma das entidades que promove, portanto, dentro de uma colaboração que já vem de há algum tempo e que esperemos que tenha continuidade. Muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente o Sr. José Moraes Arnaud, Sr. Presidente, e é um prazer enorme vir, de facto, a um aniversário com esta dimensão e com esta escala de 162 anos. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo e a Sr. Vice-Presidente e dizer aqui publicamente que
É um prazer enorme trabalhar com o seu doutor, porque tem uma sensibilidade enorme para o COA, tem uma cooperação tremenda, magnífica com o COA, e de facto isto mostra que as pessoas nos locais certos têm de facto sempre este mérito de olhar para nós, para um território de baixa densidade, mas com uma intensidade cultural enorme. Evidentemente quero cumprimentar também aqui todos os presentes, o Sr. Coronel, cumprimentar os elementos da direção e também cumprimentar uns amigos que já não vejo há muitos anos e que têm o seu coração no COA, o seu coração permanece no COA, que estão agora a desempenhar de facto outras funções, mas que no fundo esta é uma prova de estarem aqui hoje também a ouvir sobre o COA. Eu venho da origem e quando se vem da origem tem-se uma enorme responsabilidade. Esta responsabilidade é transversal há 30 anos atrás e, portanto, essa responsabilidade faz com que hoje a Fundação não deixa de ser uma fundação que diariamente trabalha de uma forma intensa para colocar o COA, de facto, na primeira linha cultural, não só do país, mas a nível internacional. Tenho o privilégio de estar a liderar uma equipa que tem uma enorme qualidade, uma equipa do Thierry, do Luís, de outros que já não estão, mas também todos eles que são excelentes colaboradores e que desempenham diariamente um trabalho magnífico. E que este é um de muitos resultados. Qual é o propósito? Qual é o desígnio de uma fundação? Qual é o propósito, de facto, quando nós estamos perante esta metamorfose do tempo, que no fundo não deixa de ser uma metamorfose do tempo. O tempo e o espaço. O espaço que vamos considerá-lo como paisagem. Esta responsabilidade passa fundamentalmente pela investigação, pela preservação e pela, no fundo, divulgação. Se nós hoje só investigarmos e não tivermos a capacidade de transmitir aquilo que investigamos, não conseguimos cumprir a nossa missão. E, portanto, é este conjunto de técnicos, vamos chamar de técnicos, de investigadores, fazem o seu trabalho e fazem-no de uma forma magnífica. Já outros o fizeram também. E temos aqui dificuldades, é verdade. Tem ido embora, cada vez somos menos, a qualidade mantém-se, mas cada vez somos menos. E é esta a responsabilidade e é aqui que entram, de facto, outros elementos e que temos que estar atentos, despertos. E temos sinalizado, de facto, essa questão. Queremos continuar a investigar cada vez mais. Já no tempo do Dr. Fernando Real, que está aqui, que aproveito também para o cumprimentar, o antigo presidente do Conselho Diretivo da Fundação, e, portanto, já nessa altura, há muitos anos atrás, trabalhávamos em prol de uma constante investigação. Hoje compensamos, e é que podemos dizer que compensamos através das parcerias que estabelecemos com as universidades, com grupos de arqueólogos que aleatoriamente e de uma forma avulsa procuram o COA, querem o COA, através de bolsas de investigação ou não, e que no fundo querem dar o seu contributo porque amam o COA e gostam do COA. Mas depois temos a preocupação de preservar aquilo que está. É muito extenso, nós temos 400 km², diariamente descobrimos cada vez mais, diariamente dá a sensação que as descobertas que se fazem no COA que passam um pouco ao lado daquilo que se passa nestas gentes de Lisboa. A atenção, muitas das vezes, é difícil perceber porque é que se não dá profundidade àquilo que se descobre no COA. E nós estamos atentos a isso, somos poucos, somos resilientes, como diz Miguel Torga, e essa resiliência faz com que, diariamente a gente continue a pesquisar, continue a sinalizar. O Luís dizia há pouco que nós neste momento temos mais de 1.500 rochas em mais de 71 sítios. Não sabemos o número de gravuras, já ultrapassam se calhar as mais de 15.000. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, se me permitem esta expressão, se cada gravura é considerada uma obra de arte, nós somos provavelmente na Europa ou no mundo o local onde existe mais obras de arte sinalizadas. E, portanto, tarda. As pessoas estão adormecidas e nós temos que ter essa responsabilidade também. E é aí que entra a segunda parte da questão. Investigar, preservar e divulgar, e entra a parte da sustentabilidade ambiental.
A questão ambiental hoje é fundamental. O COA tem que ser fundamentalmente também visitável pela sua diferenciação ambiental. A qualidade ambiental é muito importante porque estão completamente aliadas, não entra a degradação, entra a preservação aqui também. E a sustentabilidade ambiental aliada à sustentabilidade turística, lutamos com tudo aquilo que temos para inclinar o país um bocadinho mais em relação do litoral ao interior, que nós recusamos a utilizar a palavra interior. Nós cada vez mais temos que dizer aos do litoral que nós não precisamos de ajuda, nós urgentemente temos que ajudar os do litoral. Não são os do litoral que têm que ajudar os do interior. E é através da cultura, e eu acredito que é através da cultura, que nós temos que ter essa capacidade. Este é um elemento magnífico. Este é um propósito magnífico, com um contributo de dezenas de arqueólogos, dezenas de pessoas que, através da sua paixão, através, de facto, do seu trabalho diário, estão a sinalizar a origem de todos nós. E, portanto, quero dar os parabéns não só aos 162 anos que vocês estiveram desde o primeiro minuto, mas também a todos aqueles que deram o seu contributo e que certamente irão dar o seu contributo em futuras edições, e cá estamos nós para apoiar toda a divulgação e todo o registro que deve ficar. Muito obrigado a todos, em nome do COA, e que cá estaremos nós para o terceiro simpósio. Muito obrigado.